ligar importância às palavras da criança. Mas a pequenita, em face da indiferença da mãe, redobrou de insistência, acrescentando: mas, mamã, anda ver o padrinho. Olha, está ali, e como se encontra bem vestido. Notou minha esposa que a criança, ao falar-lhe assim, estava como que transfigurada. A princípio, comoveu-se, mas bem depressa esqueceu esta cena que apenas durara alguns minutos, e só 2 ou 3 dias mais tarde se lembrou de todos os pormenores. Um pouco antes do meio-dia, recebemos um telegrama informando-nos do terrível acidente ocorrido ao nosso bem-amado filho e soube mais tarde que o drama se tinha dado pelas 8 horas. Rogerville Destileux, o Salão, Bouches do Rhône. Essa visão de uma criança não é das menos interessantes. Seria difícil aplicar-lhe as pretensas explicações alucinatórias da imaginação dos percipientes, e o uniforme do fantasma, como ainda a coincidência da morte, são outras tantas garantias da realidade do fenômeno. Quase não vejo outra interpretação a dar a este fato senão esta: ao morrer, o pobre rapaz teria tornado a ver a sua casa e a criança, e tal pensamento atingiu-a. A pequena viu seu padrinho justamente como ele estava, com o seu uniforme de soldado. Não foi o espírito da criança que se transportou ao longe, como em determinados casos, porque então teria visto o acidente, foi o pensamento do moribundo que veio impressionar a criança. Pensamento produtor de imagens. Nestes termos, os vestuários do fantasma não deviam surpreender-nos. Essa projeção direta parece-me mais provável do que uma série de ondas esféricas atingindo todos os cérebros. Acontece outro tanto no exemplo que se vai ler. É a aparição de moribundo, igualmente de incontestável autenticidade, assinalada por Metzger na sua obra Ensaio de Espiritismo Científico. Um médico, o Dr. Roland Bolstead, Castor, relata a seguinte observação pessoal: jogava uma partida de criquete. Uma bola que eu devia apanhar rolou para o lado de uma sebe baixa. Corri para o sítio com um companheiro. Quando cheguei junto da sebe, vi da outra banda meu cunhado, por quem eu tinha muito afeto. Trajava de caçador e trazia uma espingarda no braço. Sorria e acenava-me com a mão. Pedi ao meu camarada que fitasse a aparição, mas ele nada viu, e, quando eu pretendi contemplá-la de novo, já ela havia desaparecido. Muito contristado, fui à casa de meu tio e contei-lhe o que acabava de ver. Tirou o relógio, era 1 hora e 10 minutos. 2 dias depois recebi de meu pai uma carta anunciando-me a morte de meu cunhado, ocorrida precisamente a 1 hora e 10 minutos. Tal morte se deu de maneira singular. No dia indicado, de manhã, sentindo-se bem disposto, seguidamente a uma doença, meu cunhado declarara que podia ir à caça. Depois, tendo pegado na sua espingarda, voltou-se para meu pai, perguntando-lhe se me havia mandado buscar. Como meu pai lhe respondesse negativamente, ele exaltou-se, afirmando que me veria, a despeito de tudo. De repente, caiu fulminado, em consequência da ruptura de um vaso sanguíneo dos seus pulmões. Estava, nesse momento, em trajes de caçador e tinha uma espingarda no braço, exatamente como na aparição que me havia impressionado. Por que razão e qual o motivo de tal aparição, com esse vestuário, nesse traje de caçador e uma espingarda no braço? Há aqui toda uma série de interrogações. Os nossos adversários respondem, dizendo que o caso não é verdadeiro, que não há nisso mais do que uma alucinação imaginária. É muito simples, mas a resposta não pode ser dada como solução. Temos o fato, resta encontrar a sua explicação exata, absoluta. Pode procurar-se. Foi numa discussão relativa a seu cunhado que o homem, partindo para a caça, foi assaltado pela congestão. Pensava, pois, nele. É-nos dado imaginar que uma onda etérea, partindo do seu cérebro, fosse impressionar o de seu parente. Teríamos rejeitado com desdém essa ideia há 50 anos, a telegrafia sem fios justifica hoje. E quando mesmo não autorizasse, o nosso dever é o de não negar os fatos. Aparição do corpo astral? Não. Não vamos tão longe. Este caso é idêntico ao precedente. A imagem do caçador transportou-se ao cérebro do percipiente, como a do padrinho, que recentemente mencionamos, ao da sua filhada.
Um outro exemplo, particularmente notável também, é o de um afogado aparecendo a seu irmão, com os vestuários encharcados. No momento em que se afoga, o comandante Meneucisti conversava, no seu quarto, com outro oficial, quando viu seu irmão Georges entrar e sentar-se, com o vestuário a escorrer água. Andava no mar e, nesse instante, o seu navio naufragava. Essas aparições são projeções lançadas pela alma dos moribundos. Revestem as formas expressas pela ideia dominante daquele que aparece. O derradeiro pensamento do afogado é para seu irmão. Surgiu revestido de roupas molhadas, porque o vestuário deve ter-lhe paralisado os esforços, imprimindo-lhe a ideia da tortura que experimentava. Não se notou o menor vestígio de umidade no sítio em que esteve sentado, embora fosse visto, ao entrar, com a roupa a escorrer. Temos, portanto, também aqui uma imagem projetada ao longe, como fotografia levada por força desconhecida. Se não tivesse inventado a fotografia nem o telégrafo nem as transmissões elétricas, não compreenderíamos nada disso. Todavia, nem por tal circunstância esses fatos deixariam de existir. As transmissões de imagem são mais numerosas do que se pensa, muito variadas e bastas vezes muito complexas. Eis uma das mais curiosas que há pouco me foi enviada pelo próprio observador. Um homem que se julgava à beira da morte, que se imaginava mesmo morto, apareceu à distância, fez conhecer a sua situação e transmitiu os seus pensamentos. Esta observação pessoal, absolutamente autêntica, foi feita mesmo pelo narrador, que é suficientemente versado nos estudos psíquicos para apreciar-lhes o valor. Ao agradecer-lhe esta comunicação, apraz-me associar a minha gratidão o nome do meu erudito amigo R. Maratrai, ao qual devo o conhecimento do documento seguinte, recebido de Londres a 19 de setembro de 1920. Vamos examiná-lo com interesse todo especial. Carta 4271. Estive, durante certo número de anos, à frente de um grupo de moços que, na sua maior parte, me consideravam um pouco como parente, protetor, em virtude do interesse que sempre lhes testemunhava, assim como as suas famílias. Muitos de entre eles fizeram o sacrifício da sua vida durante a guerra e eu fui o intérprete de alguns para levar mensagens consoladoras a seus doridos pais. A 12 de julho de 1918, estava eu com uma amiga, a senhorita X, na sua sala de visitas, e conversávamos sobre quaisquer assuntos, quando ela me disse, de súbito, parece-me que um dos seus rapazes deseja fazer-lhe alguma comunicação. É um moço alto, moreno, com fardamento caqui, e com as dragnonas voltadas para mim, de maneira que nelas posso ler claramente estas letras. Disse-lhe que não conhecia senão um rapaz que correspondia a esses sinais e que pertencia ao Corpo Royal Engineers. Chamava-se ele W.M. e eu não o julgava morto. A senhorita X replicou, afirma que é ele, na verdade, mas, e sorri, supôs que o senhor o tratasse pelo sobrenome, porque o conheciam na sua roda. Respondi imediatamente, vamos, Frater, tal era a sua referida alcunha, que grande novidade é para mim saber que morreu. Contou-me, então, que fora sepultado vivo, no seu abrigo subterrâneo, pelo desabamento provocado pela explosão de uma granada germânica e que ainda estava enterrado. A minha interlocutora, vidente, sensitiva, médium, exprimiu os sofrimentos que sentia pessoalmente, coincidindo com os experimentados pelo jovem soldado. Perguntaram-lhe qual o motivo que o levara a manifestar-se a ela. É que respondeu ele ao perder os sentidos, pareceu-me que meu irmão Joque viria juntar-se a mim dentro em breve. Leva uma vida desordenada no Egito e a senhora é a única pessoa, acrescentou ele, dirigindo-se-me, de quem o conselho imediato poderia salvá-lo dessa existência perigosa. Prometi cumprir esse desejo, embora visse as grandes dificuldades que teria de vencer para encontrar Joque, porque ignorava o endereço de sua família. Não há também qualquer recomendação para seu outro irmão, Duncan? Não, replicou ele, Duncan não corre perigo e voltará, são e salvo, a casa. Procurei desde logo meio de entrar em relações com o jovem Joque. Pareceu-me mais seguro escrever à filha do gerente da nossa sala de exercícios, que conhecia a maior parte dos meus rapazes e de suas famílias. Insisti para que me auxiliasse nas minhas investigações.
3 dias depois recebi dela uma carta exprimindo seu pesar, procurara por todas as formas descobrir o paradeiro da família em questão, mas sem o menor resultado. Ora, o correio seguinte trouxe-me uma segunda carta informando-me de que, no instante mesmo em que acabava de enviar-me a precedente mensagem, havia encontrado uma companheira de colégio que a informara da sua ansiedade por não receber notícias do seu noivo, que se encontrava no Egito. Quem é ele? Inquiriu que não se recorda de Joque M. Era precisamente o moço de quem eu procurava direção. Simples coincidência fortuita ou intervenção de amigos do outro mundo, conhecedores das minhas preocupações? Em consequência dessa curiosa circunstância, pude obter o endereço de Joque e escrevi-lhe afetuosa carta falando-lhe da ansiedade de seu irmão e suplicando-lhe que me dissesse se tal ansiedade era fundamentada e se não pensava que era necessário mudar de vida para a salvação de sua alma. Na semana de Natal do mesmo ano recebi no meu escritório a visita de Joque e seu irmão Duncan. Por uma nova coincidência não menos singular que a primeira, haviam se encontrado na rua em que vivia sua mãe, um vindo de França e outro da Palestina, desembarcando ambos em estações diferentes, com pressa de reentrarem na sua casa de Londres. Joque disse-me que a minha carta lhe fora entregue num dos momentos mais críticos, quando, desgostoso com a perversidade da vida do Cairo, da qual participava, hesitava entre estas duas alternativas, ou suicidar-se ou partir para a frente das linhas de fogo na Palestina. A minha carta dera-lhe o que pensar. Lembrava-se das nossas relações antigas e esta lembrança salvou-o. Ora, no mesmo dia vieram fazer-lhe a proposta de conduzir à Palestina o automóvel do general, porque era muito conhecido como hábil chofer, mas acrescentou Joque, nosso irmão Will está ainda vivo. Nossa mãe recebeu ontem carta dele. Não compreendo como pudesse transmitir-nos tal mensagem. Creio nas comunicações com os mortos, mas como é possível produzir-se uma tal manifestação com pessoas vivas? Vosso irmão não estava morto, certamente exclamei eu, mas a morte ameaçava-o e o simples fato de solicitar o meu auxílio em vosso favor nessas circunstâncias prova-o suficientemente. Nessa famosa noite e no momento preciso, enquanto ele se manifestava, encontrava-se numa trincheira, vira saltar a maior parte dos seus camaradas na explosão do fogo inimigo, à medida que os alemães descobriam os seus abrigos, e esperava que os últimos obuses dirigidos contra os seus esconderijos atingissem por sua vez, de um momento para outro. Recorda-se perfeitamente de ter então pensado em todos os seus, nos que amava, em sua casa e particularmente nos seus 2 irmãos militares, regozijando-se com pensar que poderiam ser poupados, ao passo que ele sucumbiria. Ora, justamente nesse momento, a artilharia inglesa, descobrindo a bateria inimiga, fê-la saltar e o meu jovem amigo salvou-se. O outro irmão, Duncan, sobre o qual não havia a menor inquietação, foi morto 3 semanas depois da visita que me fizera, no instante em que levava ao seu destino mensagens importantes, como agente de ligação, através de uma zona violentamente varrida pelo fogo dos adversários. Bernard H. Springett 14, Earls Court Square, Londres. Há nesta narrativa muitos fatos extremamente impressionantes. Primeiro, aparição a uma vidente, uma sensitiva, um médium, seja o nome qual for, de um homem vivo que se crê chegado ao momento de morrer, soldado na frente da batalha inglesa, na França, pensamento produtor de imagens. Segundo, a comunicação desse soldado com um amigo, um protetor, a quem pede que velasse por seu irmão, que nesse tempo estava no Egito. Terceiro, um conjunto de circunstâncias permitindo que o protetor encontrasse o endereço do mesmo irmão. Quarto, esse irmão enviado à Palestina à hora predestinada, como se uma influência psíquica tivesse dirigido os fatos. Quinto, o herói da aparição não sendo morto, como temera, aparição de vivo. Sexto, a previsão de que o terceiro irmão voltaria são e salvo à casa paterna, e a imprevisão de que seria morto durante a guerra. Não parece termos aqui a impressão de sentir, como em outros casos, que o mundo invisível exerce às vezes uma ação sobre o mundo visível e, ao mesmo tempo, que se não sabe tudo, quanto nele ocorre. Duncan voltou, com efeito, à casa, mas foi morto mais tarde.
É certo que, quando um homem conhecido pela sua inteligência, o seu saber, a sua firmeza de julgamento e a sua sinceridade, nos comunica uma observação feita por ele próprio, o seu testemunho autoriza nossa convicção. Se um astrônomo vê cair um bólido da vizinhança de Vega, indo extinguir-se para os lados de Arcturus, se determinou o seu percurso na abóbada celeste, não admite que se duvide da sua observação, a pretexto de que foi ele o único a realizar a observação mencionada. A narração do Sr. Springett, que se acaba de ler, tem todas as características de veracidade, por isso eu podia deixar de procurar-lhe uma confirmação. Todavia, timbrei sempre em documentar a minha convicção pessoal com investigações apropriadas e devo dizer que, à parte raras exceções, a exatidão dos relatos recebidos foi sempre confirmada. Pelo que toca ao caso precedente, pareceu-me que seria útil receber da pessoa associada a esta observação psíquica um relatório pessoal independente. As palavras senhorita X, W, M, Joque X, não satisfazem muito. Pedi, pois, ao autor que tivesse amabilidade. Primeiro, de me tornar conhecidos os nomes completos, com a condição de eu os não publicar, se a família a isso se opusesse, e segundo, de solicitar à senhorita X que me enviasse um depoimento individual, segundo suas próprias recordações. A minha petição foi muito graciosamente acolhida e realizada. A 29 de outubro de 1920 o Sr. Bernard Springett mandou-me todos os nomes e documentos que com ele se relacionavam, e a senhorita X enviou-me um relato firmado por ela mesma, Julia Smith, Cyprus House, Havre des Pas, em Jersey, onde residia então, sem me rogar que lhe ocultasse o nome. Ainda que redigido em termos muito diferentes dos do Sr. Springett, a descrição da cena é idêntica. O jovem soldado William M., sua família, escocesa, veria com desgosto o seu nome publicado, considerava-se morto. Eis a frase textual do médium, e asked, havia o passe de ver. Teanzoeruas, yes ou, e asked. E Weisburia de Bayer te falling me. Assim, julgava-se morto, sepultado sob o desabamento de terra da trincheira. Sente-se, depois dos comentários do Sr. Springett, que se trata aqui de fato religiosamente observado por cristãos austeros, e escrupulosamente recolhido. Conclui ele, carta 4292, sou um humilde crente na autoridade divina, que nos últimos anos permitiu-nos comunicar com os que foram para o outro mundo, evidentemente com o fim de aperfeiçoamento. Que o soldado que se imaginava morto mas que não estava e ainda vive, atualmente tenha pensado no seu protetor moral, o Sr. Springett, não é duvidoso, que esse pensamento produzisse imagem visível para o vidente, também não pode pôr-se em dúvida. Portanto, não se trata de um duplo como os que examinamos no capítulo anterior, mas de outra coisa, é um pensamento produtor de imagens projetado à distância. Eis uma projeção de imagem que pode ser comparada à precedente. Como nas observações que se acabam de ler, trata-se de aparições notadas em estado de vigília e não em sonho. Carta 611, um dia, pela manhã, há meses, estava eu no leito, bem acordado, e o meu olhar dirigia-se para um espelho colocado perto de mim. Num dos seus ângulos, vi muito distintamente a cabeça e as feições de uma pessoa que tinha conhecido havia alguns anos e com a qual mantivera relações muito amigáveis que só foram cortadas em consequência de circunstâncias fatais. Essa pessoa tinha deixado Genebra, partindo para o seu país distante, e nunca mais tive notícias dela. Quando a vi no espelho, olhando-me fixamente, experimentei, ainda que atemorizada, certa felicidade, sentei-me na cama, interrogando-a, perguntando-lhe se, com efeito, era ela. Todas as linhas do seu rosto, antes duras, se adoçaram, as suas pálpebras bateram de prazer e na sua boca desenhou-se um sorriso de paz. Eu olhava sempre, mas a visão desvaneceu-se. Alguns dias depois sonho que essa pessoa morrera precisamente na mesma data. Sra. Antônia Ormung, em Genebra. Segundo essa narrativa, a visão teria durado tempo suficiente para tornar muito improvável a hipótese de alucinação. Podemos imaginar que, no momento da morte, o seu pensamento irradiou com intensidade, projetando-lhe a imagem à distância.
Assinalei já a seguinte aparição de certa mãe a seu filho, de Bolonha Modena, ao passo que um outro seu filho permanecia junto dela, em Bolonha. Carta 443, aos 20 anos, estudava eu em Bolonha, ao passo que meu irmão entrava para a escola militar de Modena. Uma noite, antes de deitar-se, minha mãe queixou-se de ligeira indisposição e mostrou-se um pouco inquieta, por causa do filho ausente, mas, boa, doce e resignada antes de tudo, retirou-se tranquilamente para o seu quarto, depois de me ter beijado com ternura, como de costume. Os nossos quartos de dormir eram contíguos. Empreguei parte da noite num trabalho difícil e somente de manhã consegui adormecer. De repente, fui despertado por um ruído de vozes e, abrindo os olhos, fiquei surpreendido ao ver no quarto meu próprio irmão, pálido, o rosto transtornado. Como vai a mamãe? Inquiriu ele. Pela 00:10 via distintamente a cabeceira do meu leito em Modena. Sorria-me. Com uma das mãos mostrava-me o céu e com a outra abençoava-me. Depois desapareceu. Asseguro-te que mamãe morreu. Corri para o quarto venerado de nossa mãe. Estava morta, com efeito, tendo um sorriso nos lábios. Mais tarde o médico afirmou-nos que ela deveria ter cessado de viver pela 00:30, aproximadamente. Asinelli. É muito curiosa essa observação, a mãe aparecendo a seu filho, ao longe, este comunicando com seu irmão, vizinho da morta. Em Modena, este irmão sofria bastante com a ausência do outro, com quem estava em contínua comunicação mental. Que se tenha transportado, em imagem dupla, para junto de seu irmão, falando-lhe, é possível, mas não provável. Devemos pensar, antes, que agiu telepaticamente sobre o cérebro de seu irmão, que julgou vê-lo e ouvi-lo, transmissão de sensações. Verificamos aqui, uma vez mais, que a distância não existe. Em telepatia, o espaço e o tempo das nossas sensações desaparecem. Os duplos são, seguramente, por vezes, produções do pensamento projetadas à distância. Não duvidamos da esfera de ação do nosso espírito encarnado. Percorrendo recentemente as obras dos antigos magnetizadores, notei um interessante exemplo de transmissão à distância que poderíamos intitular a telepatia em 1822, numa sensação magnética de cheiro. Encontrei-a nas observações de Deleuze, bibliotecário do Museu de História Natural de Paris e, nessa época, um dos mestres de magnetismo. Magnetizava um sujeito muito sensível, uma rapariga, que vivia perto do Teatro Francês. Ele habitava na Rua Real, perto da Praça da Concórdia. Eis o relato que fiz de uma observação realizada a 9 de setembro de 1822, pelas 21h30, enquanto eu passava a limpo a última consulta desta sonâmbula, senti nas narinas, muitas vezes, o cheiro do vulnerário. Como minha mulher e minha filha, que nessa estação se encontram habitualmente no campo, estivessem nesse mesmo dia em Paris, extraordinariamente, fui ver se alguma delas teria acontecido qualquer acidente que exigisse o emprego do vulnerário. Encontrei-as muito tranquilas e não senti, junto delas, o cheiro de que falei. Voltei para o meu escritório e experimentei a mesma sensação. A minha criada entrou. Nesse momento, nada lhe havia sucedido igualmente e não deu mesmo por qualquer odor no compartimento. Disse-lhe então, estou certo de que aconteceu qualquer acidente a uma das minhas sonâmbulas e que, neste momento, ela se serve do vulnerário. No dia seguinte fui verificar, era exato. Os meus leitores lembram-se talvez de eu ter mencionado uma observação da mesma ordem, em O Desconhecido, capítulo 3, caso Sully. É pela comparação dos fatos que podemos instruir-nos. Eis aqui, carta 80, anteontem falava-se em minha casa das nossas sábias investigações. Uma pessoa absolutamente digna de fé contou-nos que, assistindo aos últimos instantes de sua mãe, havia derramado à volta do moribundo, quase no momento do seu desenlace, grande quantidade de água de colônia. À mesma hora a irmã do narrador, a mais de 30 léguas de distância, teve como que a certeza do falecimento de sua mãe e sentiu nitidamente um aroma de água de colônia, sem que nenhum frasco desse perfume estivesse ao seu alcance. Esta dama sabia que sua mãe estava muito doente. Otávio Marais, antigo chefe do Colégio de Advogados em Rouen.
Observadora muito cuidadosa, a senhora Lavoisière enviou-me, a 28 de novembro de 1920, do departamento de Loire-et-Cher, certos documentos psíquicos dignos de atenção, dentre os quais se destaca o seguinte, por estas palavras, carta 4332, lembrei-me constantemente, sem de resto lhe ligar importância, de um incidente esquisito, relacionando-se com meu pobre filho, morto no princípio da guerra, na idade de 20 anos, e cuja morte me foi avisada por certos ruídos de que o informei. Na sua infância, estando na escola, caiu, durante a hora do recreio, sobre o pulso, ferindo-se ligeiramente, encontrava-me então num campo, distante 2 a 3 quilômetros da mesma escola. Das 3 para as 4 horas senti intenso cheiro de álcool canforado que havia sido aplicado no pequeno ferimento de meu filho. Como pode isto ocorrer? Teria ele pensado em mim? Ver se há nisto apenas o acaso. Será suficiente? Conheço unicamente restrito número dessas observações de transmissão de perfumes. Aqui está outra que se complica com projeção telepática. Um membro da Sociedade Astronômica de França em Marrocos, o Sr. Agniel, ao enviar-me o resultado da sua observação acerca do eclipse parcial do Sol, de 10 de novembro de 1920, escrevia-me nessa mesma data, de Rabat, carta 4310, há 19 anos, foi a leitura de O Desconhecido que modificou totalmente a minha existência. De materialista que era, transformei-me em sincero propagandista das ideias espiritualistas, que procurei aprofundar. Permita-me que contribua com o meu testemunho pelo que respeita às manifestações do ser, agindo à distância. O fato é pessoal. Tenho uma irmã de natureza muito impressionável, que vive em Nimes. Em 1906 fui fazer-lhe uma visita. Residia eu, então, em Nice. Tomei um expresso que saía meia-noite. Minha irmã gosta muito de flor de laranjeira e Nice é a capital da região onde floresce essa árvore de frutos de ouro. Colhi, portanto, para ela um ramo dessa florescência que coloquei diante de mim, na rede do compartimento. O seu perfume penetrante mantinha-me acordado. Tendo-me desleixado de prevenir minha irmã dessa viagem, pretendi reparar a minha falta fazendo a comunicação por via telepática. Estando só na carruagem, tentei a experiência, enquanto o comboio corria toda a velocidade entre Golfe Juan e Cannes. Concentrando o meu pensamento sobre as flores e fechando, seguidamente, os olhos, transportei-me ao quarto de minha irmã, em Nimes, falando-lhe desta maneira, chego. Venho ver-te, trazendo-lhe as flores que amas. Representei-me junto ao seu leito, mostrando-lhe o ramo de que formava a imagem no meu cérebro. Pelas 10 horas da manhã desembarquei e corri apressadamente para a casa de minha irmã. É curioso, exclamou ela, depois de me ter beijado, sonhei esta noite que vinhas ver-me e me trazias flores de laranjeira. Perfeitamente, respondi eu. Aqui estou e eis aqui também as flores de laranjeira. Renovei essa experiência muitas vezes e sempre com êxito, salvo uma vez em que minha irmã não tinha ainda adormecido. Acrescentarei que esse fenômeno de transmissão de pensamento é muito comum e serve de exercício nos meios teosóficos. A irmã do nosso colega pode ter recebido o perfume da flor de laranjeira chegada de seu irmão. Nem por isso o sonho deixa de ter valor. Entre tais raras transmissões, notemos ainda esta: o Sr. Celestino Bremond, de Lyon, estava afastado 300 quilômetros de uma senhora que era médium e com a qual havia feito experiências. Recebeu dela uma carta que dizia: eu estava perto do senhor, curando um cão que tinha feridas nas orelhas, dava-lhe injeções de um líquido que havia preparado, fazendo ferver folhas de nogueira num cozimento de cascas de carvalho. Depois pulverizei as feridas com pó de raiz de genciana. Temendo, acrescentava ela, que o senhor ou os outros se encontrem doentes, peço-lhe que me responda o mais depressa possível para nos tranquilizar, porque estou inquieta por nada compreender desse sonho. Ninguém da minha família adoecera, informa o Sr. Bremond, pelo contrário, era excelente a saúde de nós todos, mas já assim não acontecia com o cão que recolhemos. Esse animal padecia de chagas nas orelhas, do interior das quais se produziam, intermitentemente, abundantes derramamentos.
No entanto, tendo dado agasalho ao pobre animal, eu não queria, como os seus primeiros amos, abandoná-lo à desgraçada sorte da vadiagem, e decidi procurar curá-lo por todos os processos. Foi nesse momento que tive a ideia de escrever ao médium, cujas faculdades particulares se aplicaram, sobretudo, ao tratamento dos enfermos. Todavia, não levei desde logo por diante tal decisão. Por isso mesmo, fiquei bastante surpreendido quando, 2 dias depois, recebi a narrativa do sonho mencionado. O meu pensamento transportara-se à distância e, o que é mais curioso, o médium vira perfeitamente claro, porque, aplicando os remédios indicados por ele, curei, em pouco tempo, o meu cão. Tal é o fato na sua simplicidade. A hipótese do acaso é verdadeiramente improvável. O pensamento, a imaginação, o temor, a apreensão podem desenvolver micróbios latentes e produzir a morte pela raiva anteriormente adquirida. Não, responderia um anatomista. No entanto, lê-se no livro de Leon Daudet, O Mundo das Imagens, pag. 196, a seguinte observação que ele declara ter-lhe sido fornecida pelo seu amigo, o Dr. Vivier: um camponês acompanha seu irmão ao vapor que deve conduzi-lo à América. No cais, um cão hidrófobo morde 2 homens. O primeiro, o que fica em terra e sabe que o cão está raivoso, morre passadas 6 semanas, depois de sofrimentos atrozes. A conselho do médico, a família esconde a causa dessa morte ao imigrante, que regressa 2 anos depois, cheio de saúde e de ânimo. Ao desembarcar foi informado da verdadeira causa do falecimento de seu irmão e 6 semanas depois morria atacado de hidrofobia. Tal é, em certas criaturas, o trabalho orgânico da apreensão. Outro problema, pode ouvir-se uma voz a 7 quilômetros de distância? Não, seguramente. Ora, os autores do Phantasms of the Living garantem a veracidade da seguinte história, 17 de outubro de 1883. Uma menina, amiga da minha mulher, vivia conosco na Austrália. Partira a cavalo, até a cidade, onde ficava o correio, a 12 quilômetros de distância aproximadamente. Minha mulher e eu, que estávamos em casa, um criado, uma criada e meu filho adotivo, um belo rapaz, ouvimos todos a referida menina gritar e chamar: "Oh, Johnny, Johnny!" Era esse o nome do moço, companheiro habitual da linda amazona. Saímos todos ao mesmo tempo, mas não ouvimos nem vimos ninguém. Passada 1 hora, quando ela chegou, disse-nos que, em certo local distanciado pouco mais ou menos 7 quilômetros, tendo de abrir uma cancela, o quisera fazer sem se apear, curvando-se na sela para desapertar uma espécie de anel. Por qualquer coisa, o cavalo tomara medo, saltando para o lado e deixando-a suspensa na estacada. Disse-nos que bradara então por socorro e que imaginara que Johnny estava atrás dela. Tendo alcançado o cavalo, chegara à nossa casa sem outro incidente, a não ser o susto. Era absolutamente impossível ouvir a sua voz através da região cheia de bosques que a separava de nós. O que parece estranho é que os outros, que não têm a mesma sensibilidade magnética que eu tenho, ouvissem o grito tão claramente ao mesmo tempo que eu. Todos responderam imediatamente ao brado, saindo de diversos compartimentos em que trabalhavam e dirigindo-se para a entrada da habitação, pensando que encontrariam a pessoa que chamava Braços com qualquer dificuldade, e todos ficaram surpreendidos de não verem ninguém, mesmo na grande planície, bordada pela floresta que essa pessoa tinha de atravessar. J. Wood Beilby. O Sr. Beilby acrescenta, mais adiante, a habitação está insulada, não há outra residência em um raio de 5 quilômetros, ninguém estava lá nesse momento, a não ser os criados e os moradores da mesma casa. No fato que acabamos de relatar ouviu-se certamente uma voz telepaticamente projetada. Que se passou no caso seguinte, o narrador atribui à eficácia de uma prece. O Matino, de Nápoles, publicou, a 22 de abril de 1906, esta notícia, transmitida pelo seu correspondente de Reggio, Calábria. Um jovem seminarista embarcou outro dia, na gare central de Reggio, no expresso Reggio Battipaglia Nápoles, que daqui parte pelas 5 horas e 55 minutos. E tomou lugar em um compartimento onde se encontrava o inspetor-chefe, o Sr. Domenico Fischetti.
Quando o comboio começou a andar, o Sr. Fischete perguntou ao seminarista qual o fim da sua viagem e ele respondeu-lhe que se dirigia a Catona, para assistir à festa de S. Francisco. O inspetor mostrou, então, ao futuro padre o grande erro que praticara, porque o comboio em que se encontrava não parava em Catona. Para descer nesse ponto era preciso que tomasse um outro comboio, o que parte de Régio pelas 6 horas e 17 minutos. Calcula-se por isso o desgosto e a decepção do seminarista. Começou a excitar-se, a pedir conselhos, a invocar a Santíssima Virgem, com as lágrimas nos olhos. Como seu companheiro de viagem lhe confirmasse de novo o que já lhe tinha dito, ele disse que se atiraria pela janela, se o comboio não parasse em Catona. Durante esse tempo o trem continuava sua marcha e, chegado à ponte que precede a Gare de Catona, ouviram-se os repetidos silvos da locomotiva e quase imediatamente o sinal de alarme. O comboio continuava a brandar a marcha, até que finalmente parou. Que acontecera? O seminarista, cheio de alegria e quase triunfante, precipitou-se da carruagem, bradando que S. Francisco acabava de fazer um milagre em seu favor, e os viajantes do comboio souberam do maquinista, um certo Triepe, que a paragem fora devido à presença de uma religiosa vestida de branco e de duas outras mulheres, que estavam no meio da linha férrea e que não se mexeram, apesar dos silvos da locomotiva. Procuraram-nas, mas não viram ninguém, com exceção do seminarista que corria bom correr para Gare. O Sr. Fischete relatou, tomado de espanto, as palavras do rapaz, motivando por isso mesmo a estupefação dos que o ouviram. O maquinista garantiu, da maneira mais formal, que viu 3 mulheres na via férrea, imóveis, inabaláveis. Então, como se não pudesse dar a este fato estranho qualquer explicação, começou a falar-se de milagre. Tal é a narração, muito fiel, que nos foi feita por um moço empregado da estrada de ferro, em presença de muitas pessoas. Ele acrescentou como a prova documental que a paragem extraordinária do expresso, na ponte de Catona, foi relatada, segundo as prescrições regulamentares, no livro do registro. Como explicar o ato do maquinista? Pode supor-se uma ação telepática partindo do cérebro do seminarista e produzindo uma alucinação visual no maquinista. Aconteceu-me fato idêntico, sem que nisso houvesse, ao que me parece, nenhuma causa oculta. Todas essas observações são muito enigmáticas, apesar da telepatia, apesar dos santos, apesar da Virgem Maria, apesar das preces. Ah, que forças desconhecidas em ação! Eis, entre outras, uma carta muito curiosa que refere um dos mais extraordinários atos de moribundos, carta 930, Grodno, Bessarabia, 24 de julho de 1900. Esta manifestação ocorreu há 7 anos aproximadamente. O Sr. Paulo Manetti ocupava-se em fabricar cartuchos para fogos de artifício, em companhia de um oficial, em um quarto de hotel, em Varsóvia. À noite, foi o primeiro a descer ao restaurante, deixando-o a concluir o trabalho seu amigo que, de resto, não tardou a juntar-se e lhe meteu os cartuchos na gaveta da minha mesa. Perguntou-lhe o Sr. Manetti. Não respondeu o oficial. Deixei-os no peitoril da janela, acrescentou. Foi uma imprudência, notou Paulo. E não se falou mais disso. Pela meia-noite abandonou o restaurante, voltando ao seu quarto e deixando o oficial em companhia de alguns amigos. Despiu-se, apagou a vela e não tardou a adormecer. A certa altura foi despertado subitamente por um ruído. Ouviu nitidamente a porta de baixo abrir-se e fechar-se, em seguida, passos que se dirigiam para o seu quarto, no 3º andar. Isto inquietou um pouco, sentou-se no leito e esperou. Mas eis que a porta do seu compartimento, que ele fechara a chave, se abriu também, deixando penetrar uma aragem fria. Sentiu que alguém entrava, passando levemente perto do seu leito, com um ligeiro sopro gelado, e deter-se diante da janela. Em seguida ouviu mexer nos cartuchos e distinguiu perfeitamente que alguém pegava neles e os metia na gaveta da mesa. Depois o visitante noturno tornou a fechar a porta, perdendo-se os seus passos na escada. Apenas essa estranha aparição se dissipou. Manetti saltou da cama, acendeu a vela e correu à janela. Com grande surpresa sua, aí encontrou todos os cartuchos, como na véspera. Viu o relógio. Eram 2 horas da madrugada.
Tornou a deitar-se, adormecendo novamente e acordando tarde. O criado do hotel, ao entrar no seu quarto, anunciou-lhe que, pelas 2 horas da noite, o oficial morrera subitamente no restaurante. Helena achou o Guine. A nossa primeira impressão foi supormos-nos diante de um sonho do narrador. Sim, mas essa coincidência com a morte? Acaso do sonho ou acaso da morte? Não. Tal interpretação simplista não nos satisfaria. Além disso, não se tratava de um sonho, pois que ele estava acordado, saltou do leito e procedera a verificações. A observação parece ter ocorrido justamente à hora do falecimento. O oficial estaria para cá ou para lá do limiar da morte? Mas o que é o tempo? Mesmo em caso de morte repentina, há muitos segundos ocupados pela transformação. Ora, um segundo é longo, para certas medidas elétricas. Ele teria pensado nos cartuchos, quereria ir procurá-los, não poderia agarrá-los, por ser uma sombra, mas talvez julgasse isso. Sejam quais forem as hipóteses que se emitam, o fato, em si mesmo, mostra, como centenas de observações nossas, que o ser humano não se compõe inteiramente do corpo e dos sentidos que conhecemos. Existe nele outra coisa. O pensamento do moribundo poderia ir impressionar o cérebro do observador, que, em virtude da repercussão, teria ouvido abrir-se a porta, os passos do visitante e o ranger da gaveta e veria a janela e os cartuchos, tudo, quanto o moribundo julgava fazer. Quantos pontos de interrogação! Mas o fato aí está para explicar. Nova ciência. Essas manifestações da alma humana, ainda tão pouco estudadas, são de uma variedade verdadeiramente fantástica. O nosso pensamento pode projetar, longe, imagens, sensações de toda a espécie. Já observamos isso mesmo pela singularidade dos duplos. Muito naturalmente perguntamos a nós mesmos se todas as observações são de uma certeza absoluta e se não haverá aí lugar para algumas ilusões, alguns erros possíveis. O leitor apreciou sempre o nosso sentimento crítico e o nosso método. Disse às vezes, é tão grande o acaso. Pode fazer tudo. Não. Nem é tão grande como se julga, nem pode fazer tudo. Raciocinemos um pouco, raciocinemos sempre. A razão é superior às próprias matemáticas, as matemáticas não dirigem a natureza viva. Um dos nossos mais clarividentes filósofos franceses, que foi conjuntamente um dos nossos mais sábios matemáticos, D'Alembert, convida-nos a distinguir entre as fórmulas matemáticas e os acontecimentos vitais. Já ouvi sustentar, por matemáticos eminentes, que, segundo os princípios do cálculo das probabilidades, seria possível admitir que a disposição das letras que formam um poema tal, por exemplo, como a Ilíada, de Homero, ou a Divina Comédia, de Dante, poderia ter sido arranjada pelo acaso. Esse raciocínio parece-me simplesmente absurdo, admitindo mesmo que tal arranjo fosse levado ao infinito, durante a eternidade. Voltemos ao simples bom senso preconizado no primeiro capítulo. Eis o que a tal respeito se pode ler nas obras de D'Alembert. Suponho que 1000 caracteres que se encontrem sobre uma mesa formem um discurso. Pergunto qual é o homem que não apostará tudo em como tal arranjo não é feito do acaso. No entanto, é de toda a evidência que esse arranjo de palavras que tem um sentido é tão possível, matematicamente falando, como um outro arranjo de caracteres que não formassem sentido algum. Por que é que o primeiro nos parece ter incontestavelmente uma causa e o segundo não? A não ser por supormos tacitamente que não há nem ordem nem regularidade naquilo a que o acaso unicamente preside, ou, pelo menos, que quando distinguimos em qualquer coisa ordem, regularidade, uma espécie de desígnio e de projeto, há mais motivos para apostar em que essa coisa não é o efeito do acaso do que se nela não se descobrisse nem regularidade nem desígnio. Para desenvolver a minha ideia mais nitidamente, com mais exatidão, imagino que se encontram sobre uma mesa caracteres tipográficos dispostos desta maneira: Constantinopolitanense Buzoa Abseiu, Nopis, Tuou Bsaiptou Noeostinismictin. Estes 3 arranjos contêm absolutamente as mesmas letras. No primeiro formam uma palavra conhecida, no segundo não formam palavra alguma, mas as letras se encontram dispostas segundo a sua ordem alfabética e a mesma.
Letra A está repetida tantas vezes quantas se vê na palavra Constantinopolitanensibus. Finalmente, no terceiro os caracteres estão misturados, sem ordem e ao acaso. Ora, primeiro que tudo, é certo que essas três disposições, matematicamente falando, são igualmente possíveis. Não é menos certo que todo homem sensato que lançasse um olhar na mesa em que supomos estarem esses três arranjos, não duvidaria ou, pelo menos, apostaria tudo no mundo em como o primeiro não é o efeito do acaso e que não será muito menos inclinado a apostar que o segundo também o não é. Portanto, esse homem sensato não vê de modo algum as três disposições como identicamente possíveis, fisicamente falando, ainda que a possibilidade matemática seja igual e a mesma para todos os três. Esse raciocínio é de toda a exatidão. O acaso não produz os fenômenos psíquicos aqui estudados. A ação inteligente das forças espirituais, por mais inacessível que ainda seja nossa compreensão, não pode ser eliminada. As observações que acabam de passar diante dos nossos olhos mostram-nos os efeitos do pensamento. Não são só as imagens visuais que podem transmitir-se telepaticamente, são também as audições, as impressões de cheiros, os germens da morte, as sensações cinemáticas. Essas transmissões operam-se, geralmente, nos momentos críticos da vida. O instante mais crítico de todos é, sem contradição, o da morte. Nos antigos quadrantes solares, uma das divisas mais insistentemente repetidas para qualificar as horas era esta: todas ferem, a derradeira mata. É na hora extrema que as transmissões de imagens e de sensações são mais frequentes. Todavia, o inquérito geral a que procedi permite distinguir do conjunto um determinado número de aparições de moribundos precedendo a morte de muito longe. Vamos examinar essas aparições premonitórias. São muito singulares, porém não são menos instrutivas do que as outras. Capítulo 4 As aparições de moribundos algum tempo antes da morte. Rejeita a opinião banal e salvar-te-ás. Marco Aurélio. Preparam-nos os precedentes exemplos de duplos de vivos e de transmissões de imagens para o que se vai seguir. Seguramente, nenhuma preparação literária, nenhuma transição de retórica são necessárias para a admissão dos fatos. Esses fatos ou existem ou não. Mas um estudo metódico impõe-se por si mesmo a nossa classificação normal, e o plano geral desta obra teria podido adivinhar-se desde as páginas iniciais do seu primeiro volume, demonstrar por fatos de observação, fora de toda a crença religiosa e em completa e imparcial liberdade de julgamento, a existência da alma, a sua independência do organismo corpóreo e a sua sobrevivência. O nosso método deve conservar a mesma severidade do princípio ao fim. Não nos deixemos levar por palavras nem por ilusões. Os testemunhos humanos são todos discutíveis e não devemos aceitá-los senão depois de rigoroso exame. Testis nus, testis nullus, diz o adágio jurídico romano. Uma só testemunha não faz prova. Acontece o mesmo, às vezes, com muitas. No entanto, há exceções. Se eu tivesse sido a única pessoa a observar o eclipse do Sol de 28 de maio de 1900, nem por isso deixaria de estar absolutamente seguro da sua realidade. Repitamos ainda, sem nos cansarmos, que deve presidir a mais extrema prudência a aceitação das narrativas. Quantas vezes me tem vindo mostrar falsos aerólitos, garantindo-me tê-los visto cair do céu, e que eram apenas escórias ou minérios mais ou menos esféricos que se tinham juntado no dia seguinte ao de uma aparição de bólide, na direção da queda, a qual se havia realizado 10, 20 ou 30 quilômetros mais longe. Mas não devemos perder-nos, por excesso de cepticismo, no erro dos acadêmicos e dos escritores que negaram a existência dos aerólitos até 1803, queda dos arredores de Aigle, no Orne. Um método científico racional há de impor-se-nos em todos os estudos, e sobretudo no que respeita aos fenômenos, muitas vezes incompreensíveis, que aqui examinamos. Sejamos circunspectos, não cegos. Mas, antes de ir mais longe, queria eu responder a uma objeção que acode muito particularmente ao espírito analista do método científico. Pode pensar-se que as coincidências não possuem o valor que lhes atribuímos, atendendo a que, por uma que se observa, 1000 sonhos, 1000 pressentimentos não têm a menor sequência.
Esta objeção seria aceitável se não tratasse aqui de sensações especiais, de fatos precisos, de pormenores circunstanciados, de incidentes inesperados, às vezes de cenas vistas, tão reais como se houvessem sido fotografadas. Ela pode aplicar-se às observações que o leitor teve sob os olhos, no tomo primeiro deste trabalho, por exemplo ao pressentimento da senhora Constance recusando-se a tomar uma poção que a teria envenenado, apesar das instâncias do médico, a morte da senhora Arbuthnot, a viagem noturna de Garrison, chamado a 28 quilômetros de distância por sua mãe moribunda, ou ao relógio do Sr. Perchebanes, etc. A nossa convicção sobre as transmissões psíquicas vai, de resto, fortificar-se gradualmente pelos próprios fatos, absolutamente característicos. Não é apenas a hora da morte que as manifestações e as aparições se produzem, em muitos casos, antes. Pareceu-me absolutamente indicado classificar os fatos por ordem cronológica, de uma parte, e de outra por modo completamente claro, para estabelecer a distinção entre as aparições e as manifestações diversas. Essas observações não datam de hoje, todavia têm sido desdenhadas e classificadas de alucinações, sem que ninguém se desse ao trabalho de as estudar, comparar e examinar seriamente. A duquesa d'Abrantes, nascida em 1789 e falecida em 1838, escreveu as suas memórias sob a Restauração. Junot, duque d'Abrantes, nascido em 1771 e morto, por suicídio, em 1813, apareceu a sua mulher, depois de tentar suicidar-se, mas antes de expirar, e este caso merece a nossa especial atenção. A pessoa que dele foi testemunha conta-o na obra que me acabo de referir, nestes termos: era na noite de 22 para 23 de julho. Eu dormitava penosamente, como se dorme num sono febril, quando fui sobressaltada por sensação inteiramente desconhecida e dolorosa, ao mesmo tempo. Acordei e vi nitidamente, perto do meu leito, Junot vestido com a mesma roupa de cor pardacenta que envergava no dia da sua partida para a Ilíria, contemplando-me com expressão doce e melancólica. Soltei um grito lancinante que despertou Branca, a minha primeira criada de quarto, ela vive ainda, e a senhora Thomieres, que imediatamente saltou do leito e correu para mim, perguntando-me o que eu tinha. Ai de mim! Via sempre essa aparição assustadora, pois que o rosto de Junot estava pálido e profundamente triste, parecia que já nos tínhamos separado neste mundo. Mas o mais terrível para mim era ver a aparição caminhar à volta do meu leito, e no entanto, meu Deus, uma das suas pernas estava quebrada. Enfim, por uma revelação intensa, eu via o estado em que Junot se encontrava e, todavia, nenhuma informação eu tinha recebido ou poderia receber, pois que o acontecimento ocorria nesse instante. E mais tarde, meu irmão hesitou durante muito tempo em dizer-me a verdade por temer pela minha vida. No estado em que eu estava, acendei a luz, exclamei, no meu temor sempre crescente, dei-me ar e muita claridade, sobretudo. E seguia com a vista a aparição sempre visível, que umas vezes se aproximava de mim, outras se afastava para um canto obscuro do quarto, fazendo-me sinais para ir ter com ela. Essa visão levava-me a crer, por momentos, que eu ia morrer, então soltava um grito surdo e prolongado que parecia um chamamento da morte. Foi só pela manhã que a aparição se dissipou gradualmente e se tornou em nuvem indistinta. Não explico o fenômeno, relato tal como é. Quando, a 30 de julho, Alberto, de regresso de Secheron, contou à senhora Thomieres os acidentes terríveis que haviam precedido a morte do duque, ela não pôde conter um grito de espanto e informou do que me sucedera. Ainda hoje não posso repelir do meu pensamento a ideia de que existe uma correlação imediata entre duas almas ligadas por tantos laços que formam uma só. Creio e creio firmemente. Os mistérios da providência têm profundidade que a nossa vista não pode penetrar. Que concluir dessa história? Dissemos anteriormente que Junot se tinha suicidado. O desgosto que lhe havia causado a derrota do exército francês na Espanha, onde tinha recebido o título de duque, depois da tomada da cidade de Abrantes, desgosto exacerbado pela frieza com que Napoleão o acolhera no seu regresso, e por uma espécie de decadência, deprimira-o inteiramente.
Em julho de 1813 Junot fora a Montbard, a casa de seu pai, na esperança de restabelecer-se, quando, em delírio febril, se atirou pela janela fora, partindo uma perna. Dias depois morria, 29 de julho. A sua aparição à esposa, em seguida o acidente antes da morte, representa um caso muito impressionante. A duquesa estava então nas margens do lago de Genebra, indo ao encontro do marido, na sua volta. Podem aproximar-se deste fato numerosas observações análogas de duplos de vivos. O que hoje conhecemos de comunicações telepáticas convence-nos de que a duquesa d'Abrantes não foi vítima de uma alucinação sem causa e que o acaso deixou de ser explicação aceitável. Junot apareceu, sem contestação possível, à sua mulher, 6 dias antes de falecer, fatigado, moribundo. Não era um duplo como os de Ligore, da senhorita Saget, da senhora Wilmot, de Serrassi, da senhora Milman, da senhorita Clary e outros duplos objetivos, só ela o viu, era uma transmissão de pensamento e de imagem, análogas que referimos no capítulo precedente, era uma aparição de moribundo antes da morte. Outras vão passar diante dos nossos olhos. Os meus leitores já conhecem e verão, minuciosamente, mais adiante, no capítulo 10º, exemplos de mortos que vieram anunciar o seu passamento mesmo antes de ele ocorrer, dizendo tranquilamente eu morri, quando ainda estavam vivos, mas na iminência do falecimento. O primeiro desses exemplos que chegou ao meu conhecimento foi o de René Kramer, primo do compositor André Bloch, o desconhecido, capítulo 3º, caso I, que a 12 de junho de 1896 apareceu a sua tia, então em Roma, ao passo que ele estava em Paris, 6 horas antes de expirar, dizendo-lhe, sim, estou bem morto. O jovem achava-se então em estado comatoso. Dentre as aparições antes da morte, eis aqui uma particularmente notável, porque precedeu de 2 dias o falecimento e obedeceu a uma promessa em que ninguém pensava. Esta curiosa observação foi redigida pela condessa Eugênia Capnist, e discutida cuidadosamente pela Sociedade Psíquica de Londres. Leamo-la, em fevereiro de 1889 travamos conhecimento, em Talta, com M.P. e com sua mulher, passando a noite em casa de amigos comuns que tiveram a amabilidade de nos convidar. Nessa época, M.P. já padecia de uma tísica muito adiantada, acabava de perder, em Petersburgo, seu irmão, atingido pela mesma enfermidade. Pediram a minha irmã que tocasse um pouco e ela escolheu, ao acaso, o prelúdio, de Mendelssohn. Com surpresa minha, vi M.P., que apenas conhecemos dessa noite, ir, muito comovido, sentar-se perto do piano e seguir, com uma espécie de ansiedade, a maneira de tocar da pianista. Quando ela acabou, disse-lhe que acabava de ressuscitar-lhe no pensamento seu irmão, que executava o trecho absolutamente da mesma forma. Daí em diante, vendo minha irmã, gostava muito de conversar com ela. Falávamos da morte, o que era frequente em Talta, sempre cheia de doentes. Sabe, dizia ele a minha irmã, parece-me sempre que o meu espírito está muito próximo do seu, tenho a certeza de haver conhecido, não foi neste mundo, evidentemente, mas em vida anterior. Uma noite de março ele afirmou-lhe, se eu morrer antes da senhora, o que é bem provável, hei de visitá-la, mas aparecer-lhe-ei de maneira que não assuste. Minha irmã respondeu-lhe, tomando o caso muito a sério, que procederia do mesmo modo se fosse ela a morrer primeiro, e tomaram-me como testemunha desta mútua promessa. Encontrávamo-nos, às vezes, em casa de pessoas amigas, e víamo-lo, constantemente, passear no cais, vestindo um sobretudo, cor de avelã que nos excitava a hilaridade que, sem eu saber por que, se nos conservou na memória. No mês de maio saímos de Talta. No ano seguinte, em Petersburgo, a 11 de março de 1890, fomos ao teatro. Representava-se o Mercador de Veneza. Uma das nossas amigas, que nessa ocasião viera de Tsarskoye, fora conosco. Terminado o espetáculo, apenas tivemos tempo de entrar em casa e mudar de roupa, acompanhando a gare amiga mencionada, que partia no comboio da 1 hora. Instalamo-la no vagão e só a deixamos depois de Sineta dar o segundo sinal de partida. O nosso criado fora adiante, com o fim de procurar o nosso carro.
Minha irmã sentou-se, em primeiro lugar, fila a esperar, descendo a escada mais lentamente, o criado tinha a porta da carruagem aberta. Pus um pé no estribo e de repente detive-me nesta atitude de tal maneira surpreendida que não podia compreender o que me acontecia. Estava escuro dentro da carruagem e, no entanto, em frente de minha irmã, olhando-a, vi uma luz cinzenta que dir-se-ia fictícia, intensificando-se no ponto que mais atraía os meus olhos, uma figura diáfana de silhueta débil. A visão durou um momento, durante o qual, todavia, os meus olhos ficharam os pormenores desse rosto que eu julgava conhecer, traços afilados, uma risca um pouco ao lado, nariz pronunciado, mento muito magro onde crescia uma barba rala e de um louro acastanhado. O que me impressiona, se nisso penso presente,